Em maio de 2023 eu vou fazer uma capacitação de câncer de boca pela minha liga na UFC, que é a Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Portanto, eu pensei que seria uma boa ideia gravar minha apresentação desses slides e disponibilizar isso no YouTube no formato de videoaula. Não só porque pode beneficiar a outras pessoas que queiram essas informações, como também pode dar uma ideia do que você pode esperar se você quiser entrar para a Liga de Cirurgia. Nessa videoaula a gente vai falar sobre a anatomia da cavidade oral, a epidemiologia e etiologia dos cânceres de boca. A gente também vai falar sobre a patologia circundante a esse assunto, sobre a avaliação clínica e como fazer o estadiamento do câncer de boca e também como fazer o tratamento. É isso, vamos pro vídeo. Bom galera, já estamos aqui no meu computador, onde eu vou poder te explicar sobre o câncer de boca. Vamos lá. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nos conteúdos. A gente vai primeiro para uma breve introdução, depois a gente vai dar uma olhada na anatomia da cavidade oral, depois a epidemiologia e a etiologia. Aí a gente vai estudar a patologia, que é basicamente como essa doença se desenvolve. A gente vai entender como é que é a avaliação clínica, e é aqui que a gente vai falar sobre o estadiamento. E depois a gente vai para o tratamento do câncer de boca. Vamos em frente. Primeiro ponto, uma breve introdução. Ele é o 8º câncer com maior incidência no Brasil, isso em 2012. E mais de 90% dos casos deles são de carcinoma de células escamosas. Os principais fatores etiológicos para eles vão ser o tabaco e o álcool. E esses são os mesmos principais fatores etiológicos para vários tipos de câncer. O tratamento geralmente é por cirurgia e pode ter uma terapia adjuvante pós-operatória. Vamos seguir em frente. Primeiro, só uma breve lembrança sobre como é a anatomia da cavidade oral. A gente vai ter lábio superior, lábio inferior. Lá atrás a gente vai ter a nossa úvula, a língua, as amígdalas, que vão ser bilaterais, o nosso palato, que vai estar aqui em cima, e seguindo em frente a gente vai ter a prega glossoepiglótica mediana, que vai estar entre a epiglote e a parte da raiz da língua. A gente vai ter o forame cego, e as papilas valadas, que vão ficar mais ou menos nessa região entre a raiz e o corpo. A gente vai ter papilas, as foliadas, as filiformes e as fungiformes, todas que ficam no corpo e ajudam a gente a detectar gostos, ou seja, fazem parte do nosso paladar. A parte da frente da língua, essa parte bem na pontinha, é chamada de ápice. Essa parte da anatomia aqui em cima, em que a gente tem epiglote, prega glossoepiglótica lateral e a valécula, é notadamente importante quando você está falando sobre intubar uma pessoa. Se você não sabe, para você conseguir intubar uma pessoa e estabelecer uma via aérea permanente, isso aqui é extremamente importante. E aí você pode parar e me perguntar, João, por que você está falando mais sobre a língua? A gente não teria que falar sobre toda a cavidade oral? E eu te digo, sim, isso é verdade. A gente pode reforçar mais alguns pontos sobre a cavidade oral por completo. No entanto, a maior parte dos cânceres de cavidade oral acontece nos 2 terços anteriores da língua. E, portanto, eu achei que seria mais importante reforçar essa anatomia em específico. Mas deixa eu voltar aqui para a cavidade oral no geral. Aqui uma coisa interessante, entre os lábios e os dentes a gente vai ter um negócio chamado de vestíbulo oral anterior. E atrás dos dentes a gente vai ter o que se chama de vestíbulo oral posterior. E uma coisa que a gente pode lembrar é que a superfície interior da cavidade oral vai ser constantemente cheia de saliva. E por que isso? Porque a gente vai ter glândulas chamadas de glândulas salivares que vão dispersar essa saliva na nossa cavidade oral. Isso vai ajudar com a ação enzimática a digerir os alimentos e a proteger a mucosa da nossa boca. Quanto à digestão de nutrientes na boca e não no estômago e no intestino, por exemplo, a gente vai ter principalmente a quebra de carboidratos aqui. Chega de anatomia, vamos falar agora sobre epidemiologia. Os top 3 países do mundo com maior prevalência de câncer de cavidade oral são o Sri Lanka, a Índia e o Paquistão. Isso é porque o tabagismo é muito frequente por lá. Eu estava lendo um artigo ontem à noite e eu descobri que, aparentemente, no mundo existem 1 bilhão de fumantes. E 80% deles estão na Ásia. Portanto, o fato do câncer de cavidade oral ser mais prevalente em países asiáticos não é uma coisa de se espantar. Aliás, a tendência é que vários cânceres sejam mais prevalentes na Ásia justamente por causa desses fatores cancerígenos. Os principais fatores vão ser o tabagismo e o alcoolismo. E aqui vai uma curiosidade, a utilização dos dois ao mesmo tempo é muito mais prejudicial do que a soma dos prejuízos se eles fossem tratados de maneira isolada. Ou seja, se você fosse só fumante ou só alcoolista, você não teria tanto risco quanto alguém que utiliza os dois ao mesmo tempo. Mas também não são só esses fatores de risco. A gente também vai ter o HSV e o HPV. Aqui é o papilomavírus humano e aqui é o vírus da herpes. Isso aqui é porque eles são suspeitos de serem fatores etiológicos para os cânceres de cavidade oral. Mas com mais e mais pesquisas saindo nesse tópico, a gente vê que isso aqui provavelmente é verdade sim, que o HPV e o HSV são
extremamente correlacionados com esses tipos de câncer. A gente também vai ter pessoas que passaram por transplantes, pessoas que são imunodeficientes, pessoas que têm xeroderma pigmentoso, pessoas com anemia de Fanconi e pessoas com ataxia telangiectasia. Eu só não vou explicar porque cada um desses vai ser um fator extra, porque se eu fizesse isso, esse vídeo ia ter 1 hora, mas eu vou fazer um PDF explicando porque cada um desses é considerado ou pode ser um fator extra na etiologia dos cânceres de cavidade oral, e eu vou botar ele aqui na descrição, para você poder baixar e dar uma olhada melhor nisso. Além desse PDF que eu vou compilar, eu vou colocar na descrição todos os artigos que eu utilizei, com os respectivos links, para que você possa ir lá e averiguar essas informações por si mesmo. Vamos seguir em frente. Patologia. Primeiro, isso é uma informação que eu já tinha dado durante a introdução, mas não custa relembrar. Mais de 90% dos cânceres de cavidade oral são carcinomas de células escamosas. Outros tipos de tumores também podem surgir do epitélio, do tecido conjuntivo, das glândulas salivares, de novo aquela coisa que eu falei sobre as parótidas sublinguais e as submandibulares, e também do tecido linfóide e dos melanócitos, ou como metástase de outro tumor que seja de outro lugar do organismo. Eu estou chutando isso, mas um exemplo poderia ser um sujeito que tivesse um câncer no intestino, e aí esse câncer sofresse metástase, e essa metástase fosse parar na cavidade oral de alguma forma. Então isso pode sim acontecer. E as lesões pré-malignas principais vão ser a leucoplasia, que é branca, a eritoplasia, a fibrose submucosa oral e o que a gente chama de líquen plano oral. Vamos em frente. Patologia do câncer de boca, parte 2. Aqui tem 2 explicações sobre lesões pré-malignas. A gente vai ter que leucoplasia são lesões pré-malignas de cor branca, por isso leuco, e eritoplasia são vermelhas, então por isso eritro. Pensa numa analogia com as células do sangue. Os eritrócitos são as células vermelhas e os leucócitos são as células brancas. A gente já falou sobre os carcinomas de células escamosas, só que a gente não falou que nos outros 10% dos casos a gente vai ter carcinomas de células não escamosas. Quando eu digo aqui que eles são incomuns, é porque são 10% ou menos, então de fato eu considerei que eles fossem um pouquinho mais raros. Mas geralmente se eles aparecerem, eles vão surgir no palato duro, nos lábios e na mucosa bucal. É diferente, por exemplo, dos carcinomas de células escamosas, que geralmente surgem na língua, mas podem surgir de todas essas outras áreas também. E o principal estilo de carcinoma de células não escamosas é o carcinoma mucoepidermoide. Vamos pra frente. Avaliação clínica. Aqui é que a gente vai falar sobre o estadiamento. Para pacientes com suspeita de câncer de boca, vai ser necessário um exame completo de cabeça e pescoço, não só da cavidade oral. Durante o exame, as principais preocupações do médico vão ser a inspeção visual e a palpação para averiguar 3 fatores principais: a extensão da doença, a profundidade do tumor, ou seja, o quanto ele é 3D, e as possíveis invasões ósseas e as rupturas de pele, que podem complicar o caso exponencialmente. Por exemplo, uma ruptura de pele, caso ela aconteça, pode fazer com que você não só esteja se preocupando com o tratamento oncológico do paciente, como também vai provavelmente gerar uma infecção e aí você vai ter que tratar alguma coisa bacteriana. Ok, olha, antes de eu te explicar exatamente como fazer o estadiamento do câncer de cavidade oral, eu pensei em falar um pouquinho sobre o estadiamento TNM no geral, porque eu sou extremamente leigo no estadiamento, e eu tive que pesquisar bastante para poder entender isso aqui. Eu ainda vou começar o 3º semestre da minha faculdade, eu ainda estou longe da minha cadeira de oncologia, mas isso é um assunto extremamente pertinente para os cânceres de cavidade oral. Aliás, para qualquer câncer, fazer o estadiamento é um assunto extremamente fundamental na avaliação clínica. Portanto, eu tentei aprender um pouquinho sobre o estadiamento TNM no geral e depois um pouquinho sobre o estadiamento do câncer de boca e tentei condensar o que eu aprendi aqui da melhor forma possível. TNM é basicamente um mnemônico. T vai servir de tumor primário, N vai ser para os linfonodos, isso é porque vem do inglês node, e M é de metástase. Outros fatores vão ser o grau, tipo de célula, localização e marcadores tumorais. E aqui vem outra coisa, logicamente cada tipo de câncer, quando você vai classificar, vai ter particularidades específicas para o próprio estadiamento. Por exemplo, nos cânceres de cavidade oral, pode ser que um câncer semelhante encontrado na língua ou no lábio seja de níveis considerados diferentes, porque o sítio é diferente. Isso entraria no outro fator que seria a localização, mas a gente também está falando sobre o tipo de célula, o grau e os marcadores tumorais. Isso aqui seria um mundo infinitamente complexo se eu quisesse entrar, e eu acho que não vale a pena por enquanto. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor o que é cada ponto do TNM.
Primeiro, vamos para o T, tumor primário. Tumor primário nada mais é do que um tumor que apareceu no exato lugar onde está a doença. Ou seja, um câncer de mama que teve início na própria mama é um tumor primário. Aí na clássica avaliação TNM seria TX para o tumor primário não pode ser avaliado, T0 para não há evidência de tumor primário, TIS, que eu não sei exatamente o que significa, mas é para carcinoma no local. T1 seria tumor tem 2 centímetros ou menos na maior dimensão. T2, tumor tem mais do que 2 centímetros, mas não mais do que 4 centímetros na maior dimensão. Geralmente tem a ver com a dimensão, mas também tem a ver com quais tecidos ele está associando. Por exemplo, a gente vai ter o T4A, que é especificamente para o lábio, e a gente vai ter o T4A para a cavidade oral. Isso aqui vão ser duas avaliações separadas, mas que têm tecnicamente o mesmo estadiamento, T4A. Vamos seguir em frente. N, aqui a gente está falando dos linfonodos. A gente vai ter NX, que os linfonodos regionais não podem ser acessados, não podem ser avaliados. A gente vai ter N0, que geralmente é um excelente sinal quando não tem sinal de metástase nos linfonodos. N1, quando tem metástase em um único linfonodo ipsilateral, de 3 centímetros ou menos na maior dimensão possível. Então isso significa que o linfonodo ele pode até ter metástase, mas ele ainda está relativamente pequeno. E só para você saber, ipsilateral é que se encontra do mesmo lado. E a gente também vai ter o M, que é aquela parte que todo mundo tenta evitar, porque é realmente um pouco triste, assim. A gente vai ter MX, que é a gente não conseguiu encontrar metástases distantes do sítio primário do tumor. A gente vai ter M0, que é quando a gente avaliou o sujeito e não teve metástase encontrada. E a gente vai ter M1, que é quando a gente encontrou metástase, e isso geralmente é um péssimo sinal. E agora vamos para o câncer de cavidade oral especificamente. Aqui vão ter vários estágios, ou seja, o que você vai fazer? Você vai avaliar um por um o T, o N e o M, e aí você vai usar tabelas como essa para descobrir qual é o estágio do câncer de cavidade oral que você está tratando. Ele vai englobar todos os T's, com todos os N's, com todos os M's. Isso vai fazer com que a estratificação e a seriedade do câncer que você está tratando sejam divididas em niveizinhos bem fáceis de se entender, teoricamente. E no meu entendimento muito leigo e extremamente ainda ignorante sobre oncologia no geral, é que quanto maior o estágio, pior o prognóstico. Assim, pelo menos ao meu entender. Se eu tiver errado, por favor, alguém me corrige nos comentários. E se você quiser ler mais sobre o estadiamento do câncer de boca e como fazer isso da forma correta, e inclusive pegar informações que eu com certeza não sou qualificado para te explicar ainda, vai para os artigos que eu coloquei aqui na descrição, porque eles podem realmente te ajudar. E para fazer essa avaliação clínica, a gente vai utilizar de várias ferramentas. A gente pode usar a biópsia, que é praticamente mandatória. A gente vai ter a tomografia computadorizada para análise dos ossos e dos linfonodos. Isso aqui é extremamente importante. A ressonância magnética em casos de suspeita de metástase. E também vai ser melhor para avaliar os tecidos moles. E aqui também a gente vai ter as consultas multidisciplinares. Vamos em frente. Primeira coisa, tratamento cirúrgico. Cânceres de cavidade oral vão ter que ser realmente tirados, cortados fora, não tem jeito. Geralmente fazer a ressecção cirúrgica dele é extremamente conveniente, já que vai tirar a doença pela raiz, pelo menos a princípio, e vai permitir que a gente faça uma biópsia. Isso vai facilitar muito o estadiamento do ponto de vista histopatológico. Aqui tem alguns outros detalhes sobre os tipos de cirurgia. Eu recomendo que, se você realmente quiser entrar no mérito de como são cada um desses métodos, você deve dar uma olhada naqueles artigos que eu coloquei e talvez em até outros manuais de cirurgia, coisas do tipo, porque honestamente eu, no terceiro semestre, ainda não sou qualificado para falar sobre isso aqui extensivamente. Mas só o que eu posso dizer por enquanto é que são cirurgias bastante complexas e que a recuperação delas é bastante complicada, bastante difícil para o paciente. Mas vamos em frente. Aí uma coisa, pacientes que têm os linfonodos cervicais envolvidos, ou seja, pacientes cujo estadiamento N foi comprometido, vai haver uma necessidade de dissecção cervical. Também cirurgia reconstrutora, ou seja, aqui vai ser provavelmente um cirurgião plástico que vai ajudar a aparência da pessoa a ficar a melhor possível depois de uma cirurgia tão radical. Pensa que em alguns casos desses cânceres a pessoa tem que tirar parte da mandíbula, uma parte grande da pele da face, então um cirurgião plástico depois é uma grande ajuda. E a gente também tem que falar sobre o tratamento adjuvante, assim, cada caso é um caso, mas geralmente fala-se um pouco sobre a radioterapia e a quimioterapia. Esse tratamento adjuvante vai, na verdade, ajudar
muito. As chances de sucesso de uma pessoa que passa pelo tratamento cirúrgico adequado e também pelo um tratamento adjuvante, claro, cada caso é um caso, mas se a pessoa tiver necessidade de um tratamento adjuvante e passar pelo tratamento adjuvante de maneira coerente, é bem provável que ela tenha maior chance de sucesso. Na verdade, essas chances são dramaticamente maiores, ainda que o pior possa acontecer sim. E era isso que eu tinha para falar. Eu espero que você possa ter aprendido um pouco sobre o câncer de cavidade oral. Realmente é um assunto um pouco pesado, mas que é extremamente necessário, não só para a pessoa que está estudando para a cirurgia de cabeça e pescoço, como para qualquer pessoa da área da saúde. Porque como a gente estava falando durante a sessão de epidemiologia dessa aula, é o 8º tipo de câncer mais comum. Então identificá-lo e tratá-lo é um assunto que todo mundo que trabalha na área da saúde deveria dominar. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Um abraço. Tchau, tchau.